Vamos apresentar agora um pouco das despesas realizadas. As despesas realizadas elas podem vir de duas formas, através de atividades agrícolas ou documentos, ambas rateadas para safra, fazenda e ciclo. Aqui, a despesa ela é dividida em custos diretos, que são de atividades agrícolas, e custos indiretos, que são através de documentos. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Na rotina de execução, na Fazenda Boa Esperança Safra 2024-25, no módulo Atividades Agrícolas, eu vou fazer o lançamento das atividades. Então, seleciono aqui o ciclo 2024-25, o talhão B1 e B3, que são da BRS Pirarara. Vou lançar aqui o tipo de atividade plantio e atividade plantio. Aqui, dia 21 a 23, informa a data. E aí, eu posso colocar o responsável. Observe-se que eu posso colocar essa atividade como realizada. Ao colocar como realizada, eu posso informar a mão de obra e as horas trabalhadas. Mas veja que já trouxe uma mão de obra padrão. Essa mão de obra ela é trazida de forma automática do planejamento. Posso manter ou simplesmente alterar. Então, eu seleciono o responsável, a mão de obra e a quantidade de horas trabalhadas, que colocarei 8. Feito isso, vou adicionar o insumo e vou colocar a semente. Ter a semente e vou colocar a quantidade por hectare. Colocar 80 quilos por hectare. Feito isso, posso adicionar a atividade. Ao executar essa atividade, como ela é uma atividade integrada, ou seja, para mais de um talhão, a quantidade de insumos e também a questão da mão de obra vai ser rateado. Nesse caso, ficou 1.440 kg para B3 e 800 kg para B1. Isso porque o talhão da B1 tem 10 hectares e o B3 tem 18. Então é dividido proporcionalmente. Vou encerrar essa atividade. Então a atividade foi criada, B1 e B3. Agora vou fazer o lançamento também de um documento. Mas antes, vou mostrar como que ficou o book da safra com os custos diretos. Vou atualizar e vamos verificar. Veja que tem uma despesa realizada de 4.680 e eu posso verificar que essa despesa ela é um custo direto de 4.680, sendo 4.480 de semente e R$ 200 de mão de obra. Se eu clicar aqui, eu posso detalhar esses 4.480. Ele vai levar para o lançamento da informação da atividade agrícola. Então, vamos observar aqui. Aqui, ele carregou. Né? Então, para o talhão B1 e B3, tem hectare 10 e 18. Foi o material BRS Pirarara, nessa unidade de armazenamento e insumos, do dia 21 ao dia 23, 80 quilos para cada uma, dando um total de 1.600 e 2.880. Fechamos 4.680. Agora, eu vou fazer o lançamento de um documento. Aqui na rotina de documentos no módulo financeiro, eu vou lançar aqui um documento. Então, eu seleciono aqui uma operação, vou usar, por exemplo, aqui, energia elétrica. Vou colocar aqui um número aleatório de documentos, vou selecionar aqui uma empresa, selecionar a Fazenda Boa Esperança, a safra, a minha empresa,
já trouxe a minha IE automaticamente. E agora eu vou colocar o valor de energia gastos durante a minha safra. Nesse caso, vou colocar aqui R$ 3.000. Forma de pagamento. E agora eu vou ratear esse documento para o ciclo desejado. Veja que eu tenho a opção de ratear de forma básica ou detalhada. Se eu for ratear detalhado, eu posso ratear por mais de uma fazenda, por mais de uma safra e até mais de um ciclo. Nesse caso, eu vou apenas ratear para o ciclo soja 24-25 e vou realizar a gravação deste documento. Beleza, o documento foi gravado, o da safra foi atualizado, agora está com uma despesa de 7.680 e se a gente for verificar as despesas, a gente tem um custo de 4.680 direto e 3.000 de custo direto, que é aquele documento de energia. Caso queira detalhar, basta também dar duplo clique na linha, que será aberto um relatório que vai explicar esse documento que foi apresentado. Aqui pode observar que a categoria é energia elétrica e tem o valor do documento de R$ 3.000. Então, essas são as despesas realizadas no book da safra, divididas em custos diretos e custos indiretos. Agora, só para complementar, eu irei fazer o lançamento de mais uma atividade, só que agora para os outros dois talhões. Então, soja 24-25, vou selecionar agora BE2, BA4, selecionar aqui tipo de atividade plantio, plantio direto, vou colocar aqui do dia 23 ao dia 25, vou selecionar a unidade de armazenamento, o insumos, colocar a atividade como realizada, selecionar o operador, vou deixar aqui as horas trabalhadas como 20 e vou colocar a quantidade de horas. Nesse caso, vou colocar 10 horas, ou melhor, 11 horas. Agora, eu vou colocar a semente. Nesse caso aqui, a semente eu vou colocar a NS 7420 Pro. Vou colocar aqui que eu gastei 75 quilos por hectare. Feito isso, vou adicionar minha atividade. E ele mostra aqui o rateio novamente, sendo que o primeiro talhão tem 16 e o segundo tem 11. Vou confirmar e aguardar que vai ser gravado. Veja que aqui mostra até uma intersecção no dia 23. E agora eu vou aqui no book da safra, mais uma vez, e vou atualizar. Lembrando que as atividades agrícolas, ela valoriza pelo preço médio do material aplicado, onde o preço médio ele é considerado de acordo com as compras realizadas. Tanto a BRS Pirarara quanto a NS 74 e Pro, elas foram compradas anteriormente. Por isso tem uma valorização. Observe que a despesa agora é de 11.950 e aqui nessas despesas a gente tem 8.000 de custos diretos, 8.950 e 3.000 de custos indiretos. E aqui a gente tem o detalhamento da semente mais uma vez. Se eu detalhar a semente, a gente vai observar o detalhamento de todos os lançamentos de talhões. Para observar, eu tenho aqui 4 lançamentos que são os 4 talhões, do B1 ao B4, com a quantidade de hectare. E temos também a quantidade de
por hectare que foi lançado aqui e a valorização de cada um. E o preço médio, que é R$ 2 da semente. Ok, aqui eu tenho o lançamento das despesas.